Trazer o que parece ser uma boa notícia, meus irmãos. Finalmente, difícil trazer boas notícias, mas parece que a Xuxa se deu muito mal. Foi lacrar e foi lacrada, literalmente. Essa dica veio através do Gustavo Castro. Um abraço forte para o nosso irmão Gustavo. E é uma notícia boa para muitos de nós. Xuxa perde a ação contra Carla Zambetta e terá que pagar advogados. Essa matéria está estampando aí as páginas dos principais portais de informação da internet. Ela é de 4, essa aqui que eu estou especialmente, de 4/4/2024. Então é o seguinte, ó, a apresentadora Xuxa Meneghel perdeu na justiça uma ação movida contra a deputada federal Carla Zambetta, do PL São Paulo, e foi condenada a pagar 31.300 em horários advocatícios, o que é muito pouco para ela, né? Mas já é bom, já é bom. A apresentadora havia entrado com processo contra a parlamentar e pedia indenização de 150 mil por danos morais, após Zambetta tecer críticas ao livro Maia, Bebê Arco-Íris, escrito pela apresentadora. Você vê, a Xuxa, né, que não é exemplo de mãe pra ninguém, a verdade é essa, criou a filha bem longe dela, você vê que as duas parecem não se entender bem, né? Não é nenhum exemplo pra ninguém. Além disso, você vê que toda a carreira dela, basta você assistir qualquer programa dela, que você vai ver que, no mínimo, as roupas que ela usava, as posições que ela fazia, era de muito mau gosto, era de terrível gosto. Era sempre uma sexualização, literalmente, em cima de crianças. Não é à toa, até filme adulto ela fez e tentou esconder isso, todo mundo sabe, e eu acho que isso sim mancha a imagem dela. Não uma crítica feita por uma deputada. O que mancha a imagem dela é o próprio passado dela, né? Então esse livro que ela fez questão de escrever aborda uma temática colorida e traz a história de uma recém-nascida que tem duas mães. Na época, a deputada afirmou que a obra poderia levar à destruição dos valores humanos. O processo contra Zambetta foi aberto em 2020 e a apresentadora usou a justificativa que a manifestação era caluniosa e lhe causava danos à imagem. Então, como eu disse, o que causa realmente imagem, não é, dona Xuxa? A sua pessoa é o seu próprio passado, o seu comportamento e principalmente as posições que ela toma. Porque, meu irmão, muita gente tem um passado errado. Eu conheço mulheres que hoje estão casadas, né? E são exemplos de fidelidade, exemplos de dona de lar, que tiveram um passado sombrio. Vendia até o próprio corpo. Mas um dia achou uma pessoa que deu valor a ela e ela também lhe deu valor. Porque nem sempre as histórias têm um final triste. Nem sempre. Só que o caso de Xuxa é o contrário. Ela nunca se arrependeu do que fez, né? Ela caçou pessoas que falavam a verdade, que falavam desse filme, processava, escondeu o próprio moleque, que não teve outra alternativa a não ser se tornar mesmo ator de filme adulto, já que não achava papel em televisão nenhuma. Então todas essas coisas, né, veio através dela, fora, como eu estou dizendo, a sexualização das próprias crianças daquela época. Hoje nós aceitamos coisas absurdas, né, e nem percebemos isso, porque entrou na nossa mente, a gente ainda é criança, quando a gente não era preparado para receber isso. A nossa mente não estava pronta como está hoje. Quando a gente começa a ver os absurdos, você fica chocado, você fica indignado. Não é à toa que quando ela tentou ir lá para os Estados Unidos, para um país de primeiro mundo, as matérias que fizeram contra ela foi a prostituta, né, que virou apresentadora. Saiu um documentário que foi proibida a exibição dele aqui no Brasil, mas era um documentário com esse título. A prosti, né, você sabe o resto, tuta, que virou apresentadora infantil no Brasil. Era esse o tema do documentário. E eles conseguiram, né? Porque infelizmente a nossa justiça, meus irmãos, ela não é cega, ela deveria ser cega, mas a daqui, ela enxerga demais, sabe? Ela enxerga quem tem. Então veja só, não é a primeira vez em que Xuxa perde um processo desse tipo. Em fevereiro, a apresentadora perdeu uma ação movida contra a deputada estadual Rosana Félix, do PSD do Rio de Janeiro. Xuxa pediu indenização de 150 mil após a deputada fazer no plenário de Alerj uma moção do repúdio ao livro. Já não basta já não basta a exploração infantil de intimidade, essa turma está querendo mais o quê? Precisam deixar as nossas crianças em paz. Não vamos permitir que a inocência das crianças seja afetada por esse tipo de coisa, disse a deputada estadual. Em relação ao processo contra Rosana, a sentença concluiu que, apesar da contundência da manifestação da deputada na tribuna, o conteúdo não traduz uma efetiva ofensa à honra dela, né, da Xuxa. Ainda de acordo com a decisão, o episódio trata-se de manifestação de opinião crítica a respeito da obra literária, não desbordando do regular exercício da liberdade de expressão, de modo que não é capaz de gerar dever de indenizar.
Xuxa foi condenada a pagar outros custos de processo e honorários da defesa da deputada, fixados em 10% do valor atribuído à causa, ficando no valor de R$15 mil. Uma mixaria para ela, né? Mas ela está processando assim, meus irmãos, não é por causa do dinheiro, né? É por conta do assédio, né? Faz o assédio judicial para que, dessa forma, outras pessoas fiquem com medo de tocar no assunto. É para isso que ela faz. No caso dela, é para isso. Não é por honra nem por nada, porque uma pessoa que realmente estivesse preocupada com isso ia, primeiramente, acredito eu, pedir desculpa. Pelo menos é o que eu faria, né? E ter um comportamento e defender valores totalmente opostos ao que ela defende. Então, essa turma não se coloca no seu lugar, essa turma não pode respeitar ninguém porque não se respeita, e assim vai. E a gente ainda tem que ouvir, né, essas lorodas todas desses caras, né, pessoas como a própria Xuxa. E é esse o grande problema do Brasil, meus irmãos. Eu acho que enquanto a gente tiver essa oposição que faz de conta, né, que está trabalhando, que está se opondo, quando na verdade está fazendo conchavo, eu vou fazer um vídeo mais tarde para vocês mostrando um dos filhos, né, do Bolsonaro falando abertamente que é contra impeachment um deus do Olimpo. Então, enquanto a gente estiver depositando, né, a nossa esperança em caras como esses, né, que, não, mas pelo menos esses caras são melhores. Enquanto a gente estiver fazendo isso, meu irmão, é um erro muito grande. Porque esses caras, quando chega na hora do vamos ver, de fazer uma lei para impedir essa pouca vergonha, de acabar com o privilégio de certos grupos da sociedade que não foram, né, não receberam esse direito através da democracia, através da votação unânime, não. Receberam direitos, ficaram acima de críticas, né, principalmente a turma colorida, através de uma martelada de um deus do Olimpo. Então, enquanto a gente tiver um parlamento cheio de parlamentares que estão dispostos sempre a estar negociando com o mal, a gente vai viver sempre assim, oprimido, sem direito a dar a nossa opinião, e quando der, vai levar um processo, porque a lei garante privilégio a certos grupos. É isso que acontece, né? Qualquer pessoa, meus irmãos, eu sou totalmente contra criar qualquer tipo de lei para determinado tipo de pessoa. Qualquer um. Davi, você é nordestino, vou fazer uma lei aqui para beneficiar nordestino. Eu não preciso, eu não quero. Se eu aceitar qualquer privilégio por eu ser nordestino, então eu estou dizendo que o meu próprio povo é inferior, e para ter as mesmas chances diante da sociedade, não precisa de oportunidade, precisa de privilégio. E eu acredito que se tivermos as mesmas oportunidades, não importa a nossa origem, não importa a nossa cor, nós temos as mesmas capacidades. Eu penso assim. Então, na minha opinião, quem é a favor de cotas, de privilégios, está se rebaixando e rebaixando o seu próprio povo. Então, você tem uma esquerda que trabalha só fazendo isso, usa a causa de pessoas, problemas de pessoas como bandeira, mas na verdade o que eles querem é o oposto disso. Então, ou a gente entende isso e começa realmente a fazer como eles fazem, criminalizar. Por que não criminalizar o comunismo? Por que não criminalizar o socialismo? Porque somente o pensamento conservador é que é criminalizado o tempo todo. Sabe por que isso? Porque o nosso lado, o nosso suposto lado, a nossa direita, ela é canhota. Ela está sempre disposta a negociar. Então eu vou deixar essa questão para o nosso vídeo de mais tarde. Às 17h45 eu espero vocês e a gente vai realmente descascar essa banana juntos aqui. Você vai ver quem foi o filho de Bolsonaro que fez isso. E eu vou explicar o real motivo desses caras fazerem e explicar cada mensagem subliminar que ele falou ali. E foi um trecho pequeno que eu analisei, viu, família? Não precisa nem ir muito longo. Vocês vão ver isso no próximo vídeo das 17h45. Mas eu digo pra vocês, eu tô falando aqui para que você não acredite mais em ninguém, que abandone tudo, que não tem jeito. Eu não estou dizendo isso, eu não concordo com isso. Foi justamente por muitas pessoas terem dito, se é a mesma coisa, deixa o Lula ganhar. Muita gente fazendo isso, deu esse resultado terrível, né? O Brasil já voltou aí pelo menos 10 anos de atraso. Atraso econômico, atraso em lei. Esses novos deuses do Olimpo que entraram, muito pior do que os que já estavam, eles estão só começando. Quer dizer, tudo isso foi por culpa de quem? Dessas pessoas que dizem, deixa aí, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tem o pior. Nós temos o ruim, que já está dizendo a própria palavra disso, se o cara é ruim, ele não é bom. Mas se você tem um pior, você não coloca o pior. A própria palavra também explica. Mas escolheram o pior, trouxeram um criminoso de volta à cena do crime, né? Achando que com isso ia reviver o sentimento antipetismo e ia poderem surfar nisso. Se ferraram, né? Quando tentam fazer como antes, ou leva um murro na boca ou leva processo, né? E quando apanha não dá nada para quem bateu. A gente tá vendo isso, vários youtubers aí, principalmente ligados, ou pelo menos que imitam o estilo do MBL, acontecendo isso.
levando tapa na cara. Esses dias eu tava vendo mesmo o Wick Leão, parece que ele nem faz parte, né, do MBL. E literalmente o cara agredido e não dá nada, né? Porque como é que você vai fazer alguma coisa se os verdadeiros representantes, né, da justiça, os verdadeiros deuses do Olimpo, se os caras estão dizendo que não, que você é um fascista por pensar assim, né? Que eles derrotaram o bolsonarismo. Então assim, meu irmão, é uma situação difícil, né? E você apostar no pior, o resultado vai ser esse. Então é essas coisas que a gente tem que colocar no lugar. Tá, os caras não são ideal, estão muito longe, são vendidos, mas ainda assim, vá lá nas redes dessas pessoas e cobre, família. Esses caras que estão hoje aí no parlamento, que foram eleitos como representantes da direita, cobre a essa turma, pelo menos eles discutam mais, né? Quando você vê lá o vídeo do cara, né, ele expondo, olha, o Elon Musk e tal, você tem que ir lá e dizer assim, o deputado Gustavo, com todo respeito ao seu trabalho, né, o senhor tem feito um excelente trabalho, vacilou aí na votação do álcool na gasolina dos 35%, mas pelo menos não votou contra o povo. A gente está mais interessado em ver qual é a proposta. O que é que vocês estão fazendo agora para neutralizar? Tem um projeto de lei? Por que é que não fez esse projeto de lei? Vamos cobrar, família. Vamos cobrar. Não é ir lá não, ficar elogiando, só elogiando, não. Porque, repito, um parlamentar não deveria nem ter tempo de estar postando todo dia. Eu apoio, família, mas faça a crítica. Qual é o problema que você não pode fazer a mesma coisa? Quer dizer que você só sabe babar? Terrível isso aí. Então, ou a mudança começa pela nossa própria mente, o nosso comportamento, ou o resultado vai ser esse, né? A esquerda, ela é muito organizada, a esquerda, ela não vacila nisso. A esquerda, realmente, eles são unidos por uma causa. Você vê que os caras podem até se odiar, mas jamais ficam se atacando ali, né? São muito unidos, um protege o outro. E olha aí o resultado, né? Eu comentei no nosso outro vídeo, eu vi um cara desse, né? Um cara só responder a 108 pessoas. Nunca vi uma coisa dessa. Muita falta do que fazer, primeiramente, né? Mas não deixa de ser também admirável. Já o nosso lado, não, a gente tem a razão, mas deixa quieto. Realmente, se a gente continuar assim, meus irmãos, seremos uma maioria realmente dominada, assim como a cartilha deles diz. Uma minoria desorganizada será sempre oprimida por uma minoria organizada. E a gente sente isso todos os dias. Então, meus irmãos, é isso. Pelo menos uma boa notícia aí na questão da Zambetta, né? A Zambetta aí venceu a Xuxa, né? Em um ringue, né? Uma luta que ela mesma provocou, né? Tomou mais essa e acredito que essa vitória já é também por uma pressão popular, né? Tem muito juiz que tá vendo isso aí e dizendo, cara, a gente também tem que ceder um pouco, senão, né? A população começa a se revoltar.